Henrique Oliveira é uma figura importantíssima, né, na história de Campinas, e ele viu aqueles jovens entusiasmados, universitários, ele só disse o seguinte: olha, eu estou aqui fazendo uma revisão de curtas e longas em 16 milímetros que eu peguei no Instituto Goethe, cinema alemão, estou fazendo revisão, se vocês quiserem ver. Bem, naquele dia ninguém foi na aula. Nós ficamos, e de lá nunca mais saí do museu. Até eu prestar o concurso em 1990, porque eu me formei professor, né, e eu trabalhei durante 42 anos, né, como professor, faz 2 anos que me aposentei, professor de história do ensino fundamental, mas eu diria que 90% onde eu sempre me situava melhor, no ensino médio. Né? Uhum. E grande parte, desde 1980, a Escola Técnica Estadual Conselheiro Antônio Prado. É uma escola pública, mas de alta qualidade, né? Muito importante. Lá eu encontrei um ambiente de trabalho. E depois que, em 1990, eu prestei concurso. O professor é um profissional concursado que pode ter acúmulo de cargo. Eu acho que todo ano eu tinha que fazer a solicitação para a escola, né, para o museu, provar que os horários não eram incompatíveis. E durante esses anos todos, né, foi assim que eu trabalhei. Então eu passei a frequentar o museu. Todas as edições, né, eu ia frequentemente, mesmo depois com a Daís Peixoto, que passou a ser a nova coordenadora, depois o Henrique Oliveira, continuei frequentando. E o Museu Nação teve um papel assim, muito importante, na década de 80 principalmente, que era o chamado cinema de arte. Ele era exibido no Cine e Teatro Castro Mendes. Uhum. Porque quando a prefeitura comprou o Cine Casablanca para fazer cinema, para fazer o teatro, porque o Teatro Municipal foi demolido, em 1965, e ficou um trauma até hoje, né, para a geração antiga. Aí ele comprou o Cine Casablanca para transformar no Cine Teatro Castro Mendes e tinha os projetores, que aliás estão até hoje em exibição, de 35 milímetros, 2 projetores. Então, na época, o senhor Henrique conversou lá com o pessoal, logo depois da Daís Peixoto, falou: vamos usar o projetor, então vamos exibir filmes aqui, não só peças de teatro. Então, os grandes filmes lançados na Europa, principalmente, porque vai ocorrer um processo aí, a partir dos anos 80 de uma penetração ainda maior, né, do cinema estadunidense e, portanto, vai se retraindo, né, no mercado exibidor, que aliás acontece até hoje, o cinema europeu, um cinema com algumas pretensões estéticas, né, artísticas, assim. Então, era no Museu da Imagem do Som que a gente ia. Então, eu acho que são 3 elementos. Foi contato com o filme, se eu não tivesse assistido Glauber Rocha, não tivesse assistido Fassbinder, Buñuel, Bergman, numa sala comercial, não fui com essa intenção, nem sabia o que era. Primeiro é isso, você tem que ter a experiência. Até hoje eu valorizo muito a experiência de eu assistir o que eu não gosto. Eu tenho que, até porque entender por que eu não gosto, né? Uhum. Isso provoca uma reflexão para você mesmo se conhecer. Então, eu assisto um filme por dia, mas não sou eu que escolho, trabalho. Não trabalho. Então, eu acho que são 3 elementos, né? Para concluir, são 3 elementos. Primeiro é a existência do filme. O filme existe quando ele é exibido e é necessário que as pessoas tenham acesso a tudo. Né? Segundo lugar, eu acho que é a leitura, é o estudo, né? Ler, prazer, assistir filme, ler, prazer. E o Cineclube? Cineclube, eu acho que é a peça-chave, que é onde você vai encontrar pessoas que gostam daquilo que você também gosta, e forma amizade. Eu até faço um exemplo. Eu torço para um time de futebol. Entrei no ônibus, eu vi uma pessoa sentada, o banco do lado está vazio, usando a camisa do meu time. Nunca vi o cara, eu sento lá, e a gente começa a conversar do último jogo, e todo mundo é técnico de futebol. Verdade. Cinema é a mesma coisa. Eu vejo isso acontecer no Museu da Imagem do Som. Quantos jovens chegam lá, como eu, na época, chegava no Centro de Ciências, Letras e Artes, timidamente, e a gente vai dando um livro aqui, ou conversa ali, começa a trocar, né? Hoje em dia, inclusive com essa questão do digital, que é uma revolução, tem jovens lá que estão fazendo curadorias, escolhendo o filme para ser exibido e fazendo debate. Então, eu acho que o Cineclube, isso é historicamente, porque preservar a tradição do Cineclube é uma maneira de tentar impedir o rompimento, que é terrível, do fio histórico. Que o cineclubismo vai surgir nos anos 20 na Europa, particularmente na França, quando alguns artistas ligados a movimentos anteriores ao cinema, impressionismo, expressionismo, eles vão descobrir no cinema também uma forma de expressão artística. E aí é criado o clube, hoje chamamos Cineclube. Nessa mesma época, aqui no Brasil, também é fundado o Cineclube Chaplin, e que tem um papel importantíssimo na história. Então, o Cineclube é muito importante, porque, inclusive, é o aprendizado lúdico. Você se diverte, porque o filme, seja ele qual for, é um entretenimento. Só que, quando você conversa sobre ele, pode ser até um típico produto da indústria cultural, um blockbuster.
Como acontece lá no museu, que vai ser antigo, a gente nunca exibe produção que está ainda na sua carreira comercial, é lógico. Mas você assiste lá e começa a conversar sobre ele. Então, o ato de você conversar sobre o filme é o ato cineclubista. O cineclube pode ser uma instituição ou não, mas o ato cineclubista é conversar sobre o filme, coletivamente, com outras pessoas. Quando você começa a conversar sobre o filme, acontece o fato cultural. Porque se você assiste o filme, vai embora para casa, na sala comercial, você consumiu um produto. Na hora que você começa a conversar sobre ele, sobre o tema, sobre o estético, se você quiser, ou aquilo que o filme provocou em você, ele se transforma num fato cultural mediador entre o que o cineasta propôs e aquilo que você é, se relacionando com outras pessoas. E é um exercício muito dialógico, né? Eu constato isso lá no Museu, né, da Imagem e do Som, que continua nessa trincheira, né, de resistência com o cineclubismo. E grande parte dos que lá estão, inclusive, também são jovens. E sobre a questão do cineclube, no MIS, eu acho que o MIS tem uma importância nacional. Eu digo isso quando ele recebe visitas de outros clubistas ou mesmo de dirigentes. Há pouco tempo recebemos a presença do diretor, né, presidente do Museu da Imagem do Som do Rio de Janeiro. O que há no museu? Bem, o museu são várias coisas, né? Não é só a exibição. A exibição é vitrine, né? Ele tem um acervo valiosíssimo, né, de fotos, de equipamentos, mas focando no cinema. Ele tem duas experiências importantes. Primeiro, preservar o cineclubismo, que é fundamental para a formação da cultura cinematográfica. Em segundo lugar, autogestão. Não sou eu não sou o curador, não sou eu que faço a programação. Todos os filmes, 10 por semana, 40 por mês, todos os filmes, cada dia um filme diferente, cada filme um curador diferente. Então, essa experiência de autogestão é uma experiência, assim, embrionária, uma dose homeopática, simbólica, mas é significativo, porque é uma outra maneira do cidadão, eleitor e contribuinte, se relacionar com o espaço público. Lá não é um balcão de negócio, ninguém pede lá. Lá o espaço é público quando o público ocupa o espaço. A própria sala é resultado do movimento cineclubista. São inúmeros curadores, cineclubes. O museu não é um cineclube, é um espaço que cede a ocupação dele pelos cineclubes. Né? E tem coletivos, até faço uma brincadeira. Eu falo, no MIS é o MST. Só que o nosso lá não é um movimento sem terra, é um movimento sem tela. Porque nós exibimos também